Estamos de volta aqui no módulo 5. Esse módulo 5 é o módulo tributo, o módulo que você precisa pagar o governo uma parcela dos seus ganhos com os investimentos. Então, a gente vai olhar aqui os fundos de investimento, que é o nosso foco, é fundo de investimento, para que você possa terceirizar os seus investimentos para um profissional, um gestor profissional, e você possa tomar conta da sua vida. Então, IOF, todos os tipos de investimento possuem IOF nos primeiros 30 dias. Então, ele vai de uma taxa de 96% a 0% no 30º dia. Então, se você resgatar dentro de 30 dias, você vai tomar uma taxação muito alta, não vale a pena. É importante ressaltar que vai ter um documento aí para você ver melhor, mas um módulo um pouco mais curto, mas para você entender que existe essa tributação, né? Então, fundos de ações, por exemplo, fundo de ações, ele vai ter uma alíquota de 15% no rendimento. Então, quanto que rendeu? Se você investiu 10, resgatou 15, rendeu 5. Então, vai ser 15% sobre os 5. Aí você tem de renda fixa, pode ser de curto ou de longo prazo. Para definir se ela é de curto ou longo prazo, é de 365 dias. Então, até 365 dias é curto prazo. Além disso, é longo prazo. Então, a de curto prazo pode ser uma alíquota de 22,5% até 20%, dependendo da quantidade de dias. Então, de 180 dias, 22,5%. Acima de 180 dias, 20%. Renda fixa de longo prazo, aí ela vai de 22,5% a 15%. Então, até 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. Acima de 720, 15%. Então, essas são as alíquotas para esse tipo de fundo. E ainda os fundos de renda fixa pode ter o chamado come cotas. O que é o come cotas? O come cotas é uma antecipação do imposto que ocorre a cada 6 meses, nos meses de maio e novembro. Então, sempre no mês de maio e novembro, sempre contando 6 meses, né, após ao que você aplicou, né, ele antecipa o imposto que você vai pagar lá no seu resgate no futuro. E aí ele vai aplicar uma alíquota de 20%, sempre é a menor alíquota do período completo. Então, no curto prazo, vai até 20%. Então, 20% come cota, e dos de longo prazo são 15% de antecipação. Então, ele chama de come cotas porque ele vai antecipar o imposto comendo a cota que você tem. Então, ele vai fazer um cálculo de quanto que você rendeu, 15%, por exemplo, se for de longo prazo, qual que é o valor monetário disso? É X. Quanto que isso representa em cotas? E ele vai retirar essas cotas de você. E aí lá no futuro, quando você resgatar, você vai pagar só a diferença, se existir. Se não existir, ok. E aí a gente vai para as ações e fundos imobiliários. Então, ações. Ações é sobre o ganho de capital. Então, se você comprou ação por 10, vendeu por 20, você ganhou R$ 10. Então, é sobre os R$ 10 que vão ser aplicados os impostos. Então, nas ações, ele incide imposto acima de operações acima de R$ 20.000 dentro do mês. Então, se for day trade, operações que encerram no mesmo dia, é 20%. Se for as outras operações, é de 15%. Então, essa isenção dos R$ 20.000, ela só se aplica a demais operações. Ao day trade, ela se você vendeu R$ 1 e, por exemplo, você comprou R$ 1 e vendeu a 2, teve R$ 1 de lucro, você vai pagar imposto de 20% no day trade, se fizer isso no mesmo dia. Agora, se for outras operações e não exceder R$ 20.000, aí você está isento de imposto. A Receita, ela sabe disso porque tem um imposto chamado dedo duro. O que é esse imposto? Ele vai cobrar uma parcela mínima todo dia ali, todas as operações que você faz, para que quando der R$ 20.000, ter R$ 1 de imposto. Ela sabendo que tem R$ 1 de imposto, significa que você operou mais de 20 mil naquele mês.
Os fundos imobiliários, independente do prazo, se é no mesmo dia ou se é daqui 10 anos, ele vai incidir 20%. E não 20% isso. E não tem a isenção de 20 mil reais. Então, qualquer valor que você vender, você ter de ganho, na verdade, não que você vender, mas você ter de ganho, vai incidir imposto. É importante lembrar que o das ações é 20 mil reais em venda, não é 20 mil reais de ganho de capital. Então, se você vendeu, por exemplo, 50 mil e teve 2 mil reais de ganho de capital, você vai pagar, porque é acima de 20 mil em vendas. Agora, se você vendeu 15 mil e teve, sei lá, 10 mil, por exemplo, de retorno, você é isento, uma vez que você vendeu menos de 20 mil. Aí a gente tem o COI aqui também, para exemplificar. O COI ele segue a tabela regressiva, igual a de renda fixa de longo prazo, então partindo de 22,5% até 15%, dependendo do prazo. Então, até 180 dias, 22,5%, e vai chegando acima de 720 dias, 15%. E aí a gente tem os fundos de previdência, e aí pode ser PGBL e VGBL, os fundos de previdência. Qual que é a diferença basicamente entre os dois? O PGBL, ele pode ser abatido na sua declaração de imposto de renda anual, e ele incide o imposto lá no resgate sobre o valor total acumulado. Então, se você acumulou 1 milhão de reais, mas teve um ganho, sei lá, de 100 mil, você não vai pagar sobre 100 mil, você vai pagar sobre 1 milhão de reais. Então, o imposto é um pouco mais caro, apesar de você ter o desconto no imposto de renda. Agora, o VGBL, ele não tem a dedução do imposto de renda, porém, ele incide o imposto lá no resgate sobre o rendimento, sobre a quanto que você ganhou. Então, naquele exemplo de 1 milhão, você ganhou 100 mil, vai incidir sobre 100 mil. E aí, cada um deles pode escolher entre a tabela de tributação regressiva e progressiva. A regressiva, ela quanto maior o período, menor a taxa. Então, ela vai de 2 anos em 35% e chega acima de 10 anos em 10% sobre ou PGBL acumulado ou VGBL sobre o rendimento. E tem a tabela progressiva, que é independente do prazo, mas é sobre o valor. Então, qual o valor, se você vai até 1993, 1903,98, é isento. Se for acima de 4.664,68, é 27,5%. Então, aqui não depende de qual o prazo, mas sim do valor que está da renda mensal, né, que você vai receber. Então, uma outra vantagem do VGBL é que você não paga o imposto sobre transmissão de bens, que é o ITCMD, que é aquela estratégia que a gente viu no módulo 4 de previdência, de sucessão de bens. Então, o VGBL, se você for investir como foco em sucessão de bens, a melhor opção é você fazer o VGBL, porque você tem o menor custo na hora de fazer essa transmissão de bens. E aí a gente tem aqui dentro da Previdência, qual que é a combinação perfeita, digamos assim. Eu considero que é VGBL mais tabela regressiva, porque a Previdência é longuíssimo prazo. E a tabela regressiva, quanto maior prazo, menor o imposto. O VGBL é melhor para a sucessão de bens, que é uma das estratégias também. E você paga o imposto, né, sobre o que você ganhou, não sobre o que você acumulou. Então, VGBL com regressiva é a melhor opção para você fazer a estratégia de previdência. Então, aqui, só para você ter uma noção, né, de cada categoria, das principais categorias, qual é o imposto que você paga, para você saber que você paga imposto, né? Tudo a gente paga imposto, mas lembrando que se está pagando imposto, significa que está ganhando dinheiro, né? Então, é ruim e bom ao mesmo tempo, né? É ruim porque é uma burocracia chata e o imposto é alto, o percentual é muito alto,
mas é bom também porque você significa que você está tendo ganhos, né? Se você tivesse prejuízo, você não ia pagar imposto. Então esse módulo é mais para você conhecer e ter essa noção, por isso que ele foi um pouco mais rápido. E é isso. Então vamos para a prática agora. Você já entende algumas estratégias, entende os tributos e nos próximos módulos a gente vai ver um pouco mais de prática aí, de como escolher e tal. Bora.